Jesus e nós com Dora Rodrigues. Diz o Espírito Emmanuel que o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. E que o arquiteto, que é o nosso Deus, o arquiteto divino, ele é possuidor de todas as edificações, que somos todos nós, né? Mas cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação, construindo o santuário que nos seja próprio. Então, para tanto, Deus nos colocou em sociedade, oportunizando nosso crescimento moral e espiritual. Mas tudo vai depender das escolhas que fizermos ao longo da jornada. Então, hoje o nosso tema é sobre sociedade e espiritualidade, dois temas que se retroalimentam, né? E nossa convidada é Mônica Freitas, espírita e assistente social, que aceitou participar da nossa programação. Muito obrigada, Mônica, por você ter aceitado. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Dora. É sempre um prazer poder contribuir, né, e colaborar com aquilo que a gente vem aprendendo ao longo da existência com a doutrina espírita. Perfeito. É um prazer estar aqui. E esse é um espaço justamente para isso, para a gente conversar, discutir as nossas opiniões com relação a alguns temas, algumas situações do nosso dia a dia, porque a doutrina, graças a Deus, ela nos esclarece sobre muitas coisas. E hoje a gente pode juntar a doutrina espírita com outros campos filosóficos, sociais, tudo para a gente ter um entendimento maior da proposta que os espíritos nos trazem. Eu vou começar com uma citação do espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, quando ele diz que o homem não foi criado para viver sempre no estado de natureza e que a beleza da vida se encontra no avanço, porque cada dia é um novo dia com novas luzes. Então, o estado de natureza é o embrião que Deus abençoou para que dali partisse o progresso por todos os lados, levando e fazendo vida dentro da luz compatível com o tamanho da alma. E aí eu te pergunto, Márcia, por que viver em sociedade é uma necessidade natural para o progresso humano? Quando a gente vai lá nas obras básicas, né, a primeira obra básica, lá o Livro dos Espíritos, de 1857, lá na Lei do Progresso, na questão 766, os espíritos eles vão nos dizer que Deus não criou o homem para viver isolado, né? Então, Kardec, ele explica que esse homem, ele precisa progredir. E o isolamento, ele vai atrofiar, no caso, as nossas faculdades. Então, nós necessitamos do contato social. É por isso que a gente diz que a sociedade, ela funciona como uma verdadeira escola de desenvolvimento moral. Porque se a gente for pensar, né, Dora, como é que nós vamos perceber, por exemplo, as nossas imperfeições? Como é que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades sem o espelho do outro? É justamente nessa convivência diária que nós somos testados, é nessa convivência diária que nós vamos exercitando a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão, a empatia, a solidariedade. Então, sem esse contato humano, sem esse relacionamento humano, essas virtudes que nós precisamos desenvolver, elas continuariam apenas como sementes, elas não viriam a germinar. E eu acho um ponto muito interessante, converso muito com o Bernardo, ele gosta muito de falar isso, Bernardo, que é espírita também, que é psicólogo, que ele diz que as pessoas, elas funcionam na nossa vida de duas maneiras, que elas são ou nossos mestres ou nossos médicos. E aí, por que nossos mestres? Nossos mestres porque eles vão nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. E nossos médicos, porque eles vão apontar as nossas feridas internas que necessitam ali ser curadas. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que, geralmente, quando o outro aponta as nossas imperfeições, quando o outro aponta as nossas feridas, o que é que a gente faz?
a gente se irrita. Nós ficamos irritados, nós ficamos zangados com aquelas pessoas que estão expondo ali as nossas imperfeições, estão expondo as nossas fraquezas, quando, na verdade, a gente deveria agradecer. Porque quando nós temos, por exemplo, um mestre, um professor que nos ensina, nós não somos gratos? Quando nós vamos ao médico, que ele identifica ali uma doença, nós não somos gratos por ele identificar aquela doença e a partir dali a gente começar esse trabalho, esse tratamento, essa cura. Então, assim, nós precisamos do outro. Porque a grande verdade é que se nós vivêssemos sozinhos, a nossa evolução moral, ela simplesmente ela ia estagnar. Então, nós precisamos, é extremamente importante esse convívio com o outro, esse convívio em sociedade, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos progredir. É verdade. Sabiamente, ele nos juntou em sociedade, né? E em sociedade, a gente também traz aqui o nosso ambiente de trabalho espiritual, né? Que é mais o foco da nossa tarefa de hoje aqui. Que a gente vê bem o seguinte, os grupos, né? Nós nos reunimos em grupos, nós trabalhamos em grupo, e dentro dos grupos, como você bem falou, quantas questões não surgem, né? Que geram, que desperta essa questão que a gente usa o nome de melindre, essas situações, e aí acontece até que de muitos tarefeiros desistirem da tarefa por essas questões, e outros também porque alegam que está com a sobrecarga de trabalho, questões familiares, alguns compromissos sociais. E aí, o mais interessante que eu vejo nisso, Mônica, é que o primeiro compromisso que a criatura dispensa, na maioria das vezes, é o compromisso espiritual, que é o que diz respeito à espiritualidade. Como se não fosse importante. E é justamente o que recarrega as nossas energias internas, né? Como é que a gente equilibra a vida em sociedade e a espiritualidade nessa correria da vida moderna? Eu sei que você tem essa correria como eu tenho, como todos nós temos. Mas é interessante, Dora, a gente perguntar, mas será que a gente precisa mesmo dessa correria? E aí, aqui para fundamentar a minha fala, eu fui buscar lá em Joana de Ângeles, as suas obras belíssimas, mas especialmente lá na obra O Ser Integral, no capítulo, no capítulo O Ter e o Ser. E é muito interessante, porque lá, o que a Joana vai fazer? Ela vai deslocar essa discussão do problema do tempo para o problema dos valores. Então, a questão central, ela deixa de ser como encaixar a espiritualidade na agenda, né? Como você bem colocou agora há pouco, né? O primeiro compromisso que a gente dispensa é a espiritualidade. Então, a pergunta, ela deixa de ser como encaixar a espiritualidade na agenda e ela passa a ser o seguinte, o que está governando a minha vida? É o ser? É a busca pelo ser? Ou é a busca pelo ter? Então, assim, ela vai fazendo essa análise da sociedade, que ela vai colocando assim, que nós vivemos em uma sociedade que ela estimula a valorização da posse, ela estimula o status, a aparência, o sucesso exterior, enquanto essa questão do desenvolvimento, né, desse nosso desenvolvimento interno, esse nosso desenvolvimento, esse nosso crescimento espiritual, isso vai ficando em segundo plano. E aí, o que a gente observa? Que o indivíduo, ele passa ali a medir a sua realização pelo que ele acumula, pelo que ele exibe, pelo que ele conquista, e não pelo que efetivamente ele se tornou como ser humano. Até porque quem vai nos dar essa noção e esse entendimento é justamente o viés da espiritualidade que nós dispensamos. E aí isso vai se conectar diretamente com a correria moderna, porque, assim, muitas vezes nós não estamos correndo porque a vida exige, mas nós estamos correndo porque nós somos educados dessa forma. Nós somos educados a acreditar que nós precisamos produzir mais, que nós precisamos consumir mais, que nós precisamos aparecer mais, que nós precisamos conquistar mais.
Aí, assim, dentro dessa perspectiva, a Joana, ela nos ajuda a refletir sobre alguns pontos, que é o excesso de atividades que muitas vezes nós vamos ali acumulando ao longo da vida. Então, ela vai dizer que muitas vezes esse excesso de atividades pode ser consequência de um vazio interior, que nós tentamos preencher com coisas e a gente não consegue. A gente nunca consegue preencher. Por quê? Porque esse vazio, ele não se preenche com coisas. Ele não está no ter. Ele vai estar justamente no ser, que é o que nós vamos nos distanciando. Então, e essa busca incessante pelo ter, ele vai gerar a ansiedade e a insatisfação. Nós, no século passado, ele foi considerado o século da depressão. E esse século ele é considerado o século da ansiedade. Nós nunca, acredito que nunca nos deparamos com pessoas tão ansiosas como nós temos hoje. Então, isso vai gerar essa insatisfação, né? Essa ansiedade. E o desenvolvimento do ser, ele exige parar. Ele exige refletir. Ele exige autoconhecimento. Ele exige, por exemplo, consciência dos nossos objetivos, o que de fato eu quero. E para fazer isso, Dora, a gente precisa parar. E como é que a gente para, né? Se a gente está ali sempre correndo. E aí a gente poderia se questionar assim, será que falta tempo para a espiritualidade? Ou será que nós estamos ocupando o nosso tempo com prioridades que não vão nos alimentar espiritualmente? Acho que esse, né, seria o grande questionamento. E outro ponto importante também, que a Joana coloca, é que ela não está dizendo que a gente tem que abandonar a vida social, que a gente tem que abandonar o trabalho, que a gente tem que abandonar as responsabilidades materiais, né? Até porque a gente acabou de ver na questão anterior que é uma necessidade nossa viver em sociedade. Então, assim, o espiritismo, ele não defende a fuga do mundo. Lá no Evangelho ele até coloca isso, né? Mas, assim, o que a gente precisa questionar e o que a gente precisa refletir é sobre essa questão da inversão de valores. Ou seja, é quando o ter, ele passa a definir a identidade da pessoa. E o que o Espiritismo nos desperta é que nós possamos buscar essa questão dessa nossa melhoria espiritual, dessa espiritualidade, né? Então, se a gente segue essa lógica, a gente vai perceber o quê? Que uma pessoa, ela pode possuir pouco e viver centrada no ter, assim como alguém pode ter muitas responsabilidades profissionais e permanecer ali centrado no ser. Então, o que nós estamos valorizando? Essa seria a grande questão. Porque, assim, se nós estamos valorizando mais o ter, a gente não vai conseguir esse equilíbrio. Então, a gente precisa colocar o que é mais importante para mim? É só a busca pelo ter ou a busca pelo ser, ela também é importante. E a gente só consegue equilibrar quando a gente para pensar, quando a gente para refletir sobre isso. Se a gente não para, a gente não equilibra. Verdade. Alguns estudos, Mônica, que eu sei que você tem conhecimento disso, apontam que a prática espiritual e esse engajamento em causas sociais melhoram a saúde mental, a qualidade de vida, tanto de quem recebe quanto de quem pratica. Tanto é que é uma prática muito estimulada na casa espírita para pessoas que chegam com processos de adoecimento mental, coisas dessa natureza. Esse voluntariado e as ações sociais, impulsionadas pela fé ou crença, oferecem um suporte emocional profundo. Isso dizem os estudos. Mas existe relação entre espiritualidade, caridade e impacto social? Eu acho, Dora, que nós estávamos estudando, pesquisando na mesma fonte. Né? Porque, de fato, as pesquisas, elas mostram isso, né? Que a prática da caridade, ela vai promover esse bem-estar, não só o bem-estar físico, né? Mas o bem-estar espiritual, o bem-estar moral, né? Então, assim, existe sim uma relação direta e profunda entre esses três pilares, a questão da espiritualidade,
da caridade e do impacto social. Porque, assim, a espiritualidade, ela funciona como esse motor interno. É o que nos impulsiona. E aí ela nos impulsiona para a prática. E a prática é o quê? A caridade. E quando nós praticamos a caridade, isso vai ter um impacto social, que é exatamente o resultado coletivo. Né? Então, o Evangelho não. Lá no Livro dos Espíritos, também, na questão 886, né, quando Kardec pergunta qual o sentido da caridade entendido por Jesus. E aí os benfeitores amigos, eles vão nos responder. E aí o Espiritismo, ele traz para nós uma nova visão de caridade. Porque antes, qual era a visão de caridade que nós tínhamos? Apenas ali da caridade moral. E muitas vezes confundida com esmola. E aí o Espiritismo, ele vai nos dizer assim, que não é só a caridade material. E aí, porque assim, quando a gente entende a caridade só como caridade material, a gente limita, né, essa caridade. Ora, quem tem recursos materiais pode praticar caridade. Quem não tem, não pode praticar. Então, eu não posso praticar caridade porque eu não tenho recursos materiais. E aí o Espiritismo vem e amplia esse entendimento de caridade e vai dizer assim, que não é só a caridade material, é também a caridade moral. E a resposta que os Espíritos nos dão é que a verdadeira caridade, assim como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. Que no meio espírita nós colocamos que é o famoso BIP, né? Então, esse entendimento, essa postura, ela transforma a convivência humana, quando nós entendemos de fato. Por quê? Onde há benevolência, vai nascer exatamente o voluntariado. Onde há a indulgência, vai nascer a inclusão, porque eu vou perceber as imperfeições dos outros e eu vou entender que eu também sou imperfeita, então eu vou acolher. E onde existe o perdão, a gente vai interromper aqueles ciclos também de violência comunitária. É assim que a espiritualidade, ela vai gerando esse impacto real na sociedade. E aí o mais fascinante de tudo isso, que é o que você nos trouxe agora há pouco, é que a própria ciência moderna, ela vai validar isso que nós estamos dizendo. Né? Isso não é algo de religião, mas todas as religiões falam isso. Não, isso não é apenas um dado religioso. A neurociência, ela vai nos mostrar o quê? Que o cérebro humano, ele foi feito para conexão. E aí ela vai trazer que os atos altruístas, eles vão ativar os nossos centros de prazer e a recompensa cerebral. É um fenômeno que ficou conhecido como o Helpers High, né? Que o Helper High é um fenômeno que é o bem-estar de quem ajuda. Então, as pessoas que ajudam, isso causa esse bem-estar. E aí as pesquisas, elas vão mostrar que as práticas de compaixão, elas vão reduzir o estresse, elas vão melhorar a nossa saúde mental. E isso vai provando o quê? Que o ser humano, né, ele funciona melhor e ele é mais saudável quando ele supera o próprio egoísmo, porque o Evangelho coloca, né, que o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas da humanidade. Então, a gente supera esse nosso egoísmo e a gente vai se percebendo conectado ao coletivo. E a caridade, ela vai funcionar como a nossa biologia mais nobre em ação. Só que eu acho um ponto muito interessante que a gente precisa trazer também, quando a gente fala de espiritualidade, que nem toda espiritualidade ela vai produzir impacto social. Como assim? Por exemplo, se essa espiritualidade ela for focada apenas no bem-estar individual ou no conforto pessoal, ela não vai transformar o mundo. Então, assim, a espiritualidade legítima, ela se transborda em compaixão e ela gera essas redes aí de apoio. Então, a verdadeira espiritualidade, ela transborda, ela não fica focada ali apenas no indivíduo. Então, a síntese que a gente pode fazer é o quê? Que a ciência e a fé, elas concordam nesse seguinte ponto, que nós somos feitos para cooperar. Então, assim, o indicador real da nossa evolução espiritual, ela não vai estar naquilo que nós sentimos
em isolamento, naquilo que nós sentimos enquanto estamos sozinhos. Mas ela, de fato, esse indicador de evolução espiritual está exatamente nessa transformação positiva que nós geramos na vida do outro. Então, quando nós geramos uma transformação positiva na vida do outro, aí sim a gente consegue perceber um indicador real de evolução espiritual. Então, finalizando esse questionamento, sim, né? A espiritualidade, existe sim essa relação entre a espiritualidade, entre a caridade, e isso vai causar o impacto social. É isso que a gente espera, né, Dora? Que cause, de fato, esse impacto social. Verdade, porque eu lembrei, enquanto você estava falando, de uma mensagem de Emmanuel, que, se não me engano, é Caridade Essencial, não tenho certeza, que ele diz que tem muita gente que ainda entende a caridade como aquela caridade que tem dia, tem hora, tem uma roupa especial para ir ali num lugar, fiz, voltei, pronto, já fiz minha caridade. E aí ele fala de caridade do sim, do não, de tantos outros tipos de caridade, que a gente não vai fixar aqui, porque a gente vai andar aqui agora com relação a essa questão da espiritualidade. Eu li recentemente um comentário na internet, Mônica, que dizia: a espiritualidade foi profundamente mercantilizada. Nas redes sociais, o sagrado frequentemente se transforma em conteúdo de consumo. A busca por significado deu lugar à religião performática, onde rituais viram espetáculos, a autoajuda é empacotada e a fé é usada para engajar, vender cursos e lucrar com a vulnerabilidade das pessoas. Muito forte isso, né? E a espiritualidade, ela virou artigos nas redes sociais? É muito forte isso que você falou, Dora, e muito verdadeiro, né? Então, o que a gente poderia abordar, né, sobre essa questão? Em parte, sim, né? A espiritualidade, ela virou esse produto aí nas redes sociais, mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, essa questão da comercialização do sagrado, ela não começou com a internet, né? Então, assim, ao longo da história, promessas de salvação, elas sempre foram transformadas em mercadorias. É só a gente olhar para a história, né? A gente vai observar isso, a fé ali, as promessas de salvação, sempre transformadas ali em mercadorias, sempre negociadas. O que a gente observa hoje? O que as plataformas digitais, elas fizeram, elas estão fazendo, é ampliar a escala desse fenômeno. Aí hoje a gente vai ver, quando a gente vai para as redes sociais, a gente sabe que as redes sociais, elas estão ali baseadas em algoritmos. Então, o que a gente vai ver hoje? Que esses algoritmos, eles vão funcionar baseados na questão da visibilidade, do imediatismo, fazendo com que essas promessas de soluções rápidas, os atalhos milagrosos, eles circulem muito mais do que as reflexões profundas. Muito mais, por exemplo, do que um programa como esse que nós estamos fazendo agora, né? E aí, só que a gente precisa entender que o crescimento moral, segundo a doutrina espírita, esse crescimento ele é um processo gradual e ele é um processo permanente. Então, assim, não existe Wi-Fi para a nossa reforma íntima, né? Nós poderíamos colocar dessa maneira. Nós temos um filósofo muito conhecido na atualidade, que é o filósofo Byung-Chul Han, e ele vai explicar que nós vivemos na sociedade do desempenho. É assim, essa sociedade que tudo precisa gerar performance, tudo precisa performar. E ele coloca que essa mentalidade também alcançou a fé. Isso faz o quê? Com que as pessoas, elas usem as redes sociais para mostrar ali um equilíbrio constante e muitas vezes construir uma identidade espiritual impecável. E aí é onde a gente traz, é justamente aí o perigo da gente transformar a espiritualidade em mera imagem, né? Embora Joana de Ângeles tenha feito lá as suas obras muito antes desse boom da internet, ela até antecipa isso lá na sua série psicológica, né? Quando ela vai alertar, por exemplo, para nós, sobre esse predomínio da persona, que é a questão da nossa máscara social sobre a nossa própria realidade íntima. E o que a gente vai perceber?
que nas redes sociais é muito mais fácil nós parecermos espiritualmente mais evoluídos, né? Ali a imagem que a gente vende, quando na verdade nós estamos ali profundamente desorganizados por dentro. E o ponto maior não é esse também. É que muitas vezes o que é vendido, o que é comercializado, o que é passado aí na internet sobre a questão da espiritualidade, sobre a divulgação, por exemplo, da doutrina espírita, as informações, elas não chegam corretas. As informações, elas não levam, a maioria delas, aquelas pessoas, a entender que esse desenvolvimento da espiritualidade, ele é um processo gradual, ele não acontece de uma hora para outra, não existe uma fórmula mágica, como muitas vezes estão sendo vendidos aí. Só que, por outro lado, a gente precisa analisar também que as redes elas também trazem um outro paradoxo, né, que seria um paradoxo positivo, que é o quê? Milhares de pessoas, elas conheceram ou conhecem a doutrina, assistem palestras, e elas vão encontrar ali um apoio ali emocional através da internet. Então, assim, o problema não é a ferramenta, é o uso que nós fazemos dessa ferramenta. O que Kardec propôs para nós? Kardec propôs uma fé baseada na razão. Kardec propôs para nós uma fé, ela baseada no exame crítico e não na idolatria. Então, eu penso assim que o grande desafio que nós temos em relação à questão das redes sociais não é nós abandonarmos as redes, mas é a gente compreender, por exemplo, que a verdadeira espiritualidade, ela não se mede ali pelo engajamento, ela não se mede ali pelo alcance de uma publicação, mas ela se mede ali pela transformação real do nosso caráter fora das telas. Então, assim, nós não precisamos estar, por exemplo, opinando sobre tudo, porque aí gera muito isso, qualquer assunto, qualquer coisa que acontece, as pessoas ficam esperando um posicionamento. E o Espiritismo, o que o Espiritismo pensa sobre isso? O Espiritismo, ele precisa se posicionar tudo muito rápido, no imediatismo, no julgamento que as redes sociais. E a proposta espírita não é essa. Justamente, porque, veja bem, tem naquele livro Lida Espírita, lá no final tem uma comunicação do Ângelo Aguarodi, acho que é assim a pronúncia do nome dele, não sei, e ele comenta sobre a necessidade de nós espíritas que temos a facilidade de lidar com as redes sociais, trabalhar a divulgação da doutrina espírita nesses meios sociais. Porque será no futuro onde as pessoas irão colher informações. Daí a responsabilidade da gente realmente fazer algo sério, como Kardec nos instrui, como a gente sabe que é responsabilidade do trabalhador. Mas a gente tem visto, Mônica, o crescimento aí de influenciadores espirituais assim absurdos, né? Cobrando por cursos, prometendo sei lá o quê, ascensão, aí assinaturas mensais, vão mercantilizando o autoconhecimento. E aumentou muito nos últimos tempos em virtude dessa questão que você falou, dos likes, das visualizações, em detrimento da visão, da vivência religiosa real. É como se dissesse assim, você não precisa mais de Jesus, de evangelho, me siga, faça o que eu estou te dizendo e está tudo bem, mais ou menos por aí. Até que ponto esses influências espirituais ajudam ou confundem? Essa pergunta ela exige um cuidado, justamente por se tratar, aqui não se tratar de nós julgarmos pessoas, mas de nós analisarmos um fenômeno social, que é exatamente isso que a gente tem aí vivenciado. Então, assim, os influenciadores espirituais, eles podem desempenhar um papel positivo. Só que, assim, até porque eles podem desempenhar um papel positivo, porque muitas pessoas, elas tiveram seu primeiro contato com temas, por exemplo, como espiritualidade, autoconhecimento e espiritismo, por meio das redes sociais. Sim. Então, assim, se a gente vive em um mundo, né, cada vez mais digital, eles vão ampliar esse acesso, a informação e vão alcançar públicos que talvez não ficassem numa palestra pública, num grupo de estudos.
Isso é positivo. Só que, por outro lado, a gente precisa falar sobre isso, que existe um risco muito grande, que é o quê? A substituição do estudo, que foi o que você falou, pela influência. Então, é isso que nós estamos observando. Né? Então, é como se o outro ele não precisasse mais estudar. Está aqui, a Dora está dizendo, e eu vou seguir a Dora, eu seguindo a Dora, eu vou chegar até Jesus. Né? A lógica tem sido muito menos essa. E aí, mais uma vez, citando aqui o Byung-Chul Han, quando ele vai colocar, né, ele vai, justamente quando ele vai nos dizer que a gente vive nessa sociedade marcada pela rapidez da informação e pela diminuição da reflexão profunda. E aí a gente vai ver o quê? Que nas redes, muitas vezes, prevalece o quê? Quem comunica melhor, não necessariamente quem possui maior conhecimento ou responsabilidade com o conteúdo. E a gente vê isso não é só no que diz respeito à questão da religião, da espiritualidade. A gente vai ver isso também lá no campo das artes, por exemplo, de muitos atores veteranos que têm conhecimento e tudo, mas como, por exemplo, nas redes sociais não estão muito ativos, não comunicam bem nas redes, muitas vezes eles são substituídos em papéis por outros atores que têm um engajamento maior nas redes sociais. Então, muitas vezes, isso vai acontecer aí com os influencers espíritas. E como nós estamos falando aqui de espiritismo, nós precisamos pensar isso no campo espiritual. No campo espiritual, isso pode gerar ali muitas implicações, né? A questão que nós vemos da simplificação excessiva de temas que são complexos, que, assim, que a gente demanda tempo, demanda estudo, não é ali num vídeo de 1 minuto, 2 minutos que a gente vai ter ali aquele conhecimento. Então, nós temos aquelas pessoas que estão se formando em espiritismo apenas pelos influencers. E aí, a mistura também que a gente vai ver entre a opinião pessoal e o ensinamento doutrinário. Então, a gente também observa isso. A questão que muitos vão buscar respostas muito rápidas para questões que são profundas, como eu falei anteriormente, que demandam tempo. E acredito que o mais perigoso, que é justamente essa personalização excessiva da mensagem em torno de uma figura carismática. Você personaliza ali a doutrina na figura de uma pessoa. E do ponto de vista espírita, isso merece muita atenção. Porque, assim, o Allan Kardec, ele não construiu uma doutrina baseada na autoridade de uma pessoa. Ele não construiu. Ele construiu uma doutrina na análise crítica, no estudo e na concordância dos ensinos. Então, assim, o espiritismo, ele nos convida ao raciocínio e não à adesão cega, que é o que muitas vezes nós estamos vendo hoje aí com esse fenômeno das redes sociais. E eu trago mais uma vez Joana de Ângeles, quando ela nos chama a atenção para a necessidade do autoconhecimento e dessa autonomia psicológica. Então, ela vai dizer assim, olha, quando uma pessoa ela transfere para outra a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, ela corre o risco de estar criando ali uma dependência emocional e espiritual. E aí, por isso que o critério que a gente precisa observar ali, quando a gente conhece um influencer ou que vai seguir um influencer, não é o número de seguidores. Que hoje tudo é isso, né? O número de seguidores, quantas pessoas... Não é o número de seguidores, mas assim, qual é o conteúdo que está sendo produzido? Então, uma pergunta útil de qualquer influenciador espiritual é justamente essa, quando a gente vai seguir. Será que ele está me incentivando a pensar por mim mesmo ou a depender dele para interpretar ali a doutrina espírita? Esse influenciador, ele está me convidando ao estudo, à reflexão. Então, assim, se está promovendo estudo, se promove reflexão, se promove responsabilidade para o outro e o crescimento moral, provavelmente, aí sim, esse influencer, ele está ajudando. Agora, se ele estimula ali o culto, a personalidade, a questão das respostas prontas e da dependência, aí ele vai estar confundindo. E aí a gente precisa ter esse discernimento nesse momento, né?
Por essa razão é que eu coloquei esse questionamento, porque, assim, nós precisamos estar atentos, né? Tem também a questão que nós vamos abordar agora, que é essa questão das crenças serem transformadas em produtos ou em moedas de troca. Vamos insistir nisso, porque isso termina alterando a relação do indivíduo com o sagrado ou com sua própria psique. Como você acabou de falar, transfere. A pessoa direciona para um ser a sua vida, vai seguir, o que ele fala é determinante, coisas dessa natureza. Mas muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, com depressão, e acreditam que o sofrimento dela é consequência de falta de fé. E isso vai dificultando a busca por ajuda médica e psicológica. Tem muita gente aí, tem muita criatura que acredita que ouvindo aquilo, seguindo aquilo, fazendo aquilo que foi dito, pronto, não precisa procurar médico, não precisa procurar psicólogo, não precisa de ajuda de outra natureza, né? Mas pode haver impactos desse movimento que a gente acabou de falar na saúde mental e na autenticidade da fé, Mônica? Com certeza. Esse movimento ele vai gerar impactos tanto no equilíbrio psíquico, quanto na legitimidade, como você colocou, como na legitimidade da fé. Na saúde mental, a gente pode ver a questão da ansiedade, né? Da depressão, porque, assim, você está vendendo ali uma fórmula, eu compro a fórmula, eu sigo passo a passo, e ainda assim eu não consigo resolver o meu problema. Então, isso vai gerar essa questão da ansiedade, do não merecimento, de se achar que não é merecedor porque não conseguiu aquilo. Então, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar depressão. Isso vai gerar essa questão de deslegitimar a fé, né? De a pessoa não acreditar mais. E aí a gente tem, dentro do âmbito, por exemplo, da psicologia, é aquilo que a gente também chama de positividade tóxica, né? Que é o que vai acontecer? Muitas dessas pessoas elas vão tentar se enquadrar nessa estética perfeita das redes sociais. As pessoas elas vão passar a exigir de si mesma uma felicidade artificial, porque nas redes sociais todo mundo feliz. Nas redes sociais tudo dá certo para as pessoas, então é todo mundo feliz, tudo dando certo, todo mundo equilibrado, né? Harmonizado. E aí isso vai gerar, essas pessoas elas vão exigir de si mesmas essa felicidade artificial, esse equilíbrio inabalável o tempo todo. E a gente não consegue, Dora, porque nós somos imperfeitos. A gente acerta aqui, amanhã a gente erra, depois a gente acerta de novo. Então, isso acaba gerando nessas pessoas um sentimento crônico de inadequação, culpa, ansiedade, e vai evoluindo para os demais transtornos, como a gente vê hoje. Então, assim, a pessoa ela passa a acreditar que a culpa é dela, da sua baixa vibração, como você colocou, da sua falta de fé. Então, o que acontece? Abafa-se ali a dor real em nome de uma performance de santidade. Nós vamos ver aí, tantos passos, faça isso, tantos passos para o perdão, aí você vende ali aquela fórmula, a pessoa compra e não consegue. Então, é exatamente aí que a autenticidade da fé, ela é corrompida. Então, a gente, transformando-se naquilo que a gente poderia chamar de uma espiritualidade de conveniência. Então, a gente vai ver o quê? A fé, a verdadeira fé, a fé autêntica, é aquela fé que vai nos sustentar nas dificuldades. É aquela fé que ela vai exigir disciplina no enfrentamento das nossas próprias imperfeições. Das nossas imperfeições e também desse nosso processo de transformação de hábitos no dia a dia. E tudo isso, ele não vai caber ali num vídeo que alguém faz de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos. Então, quando a gente troca tudo isso, por essas, vamos colocar assim, por esse processo profundo, por essas pílulas de motivação rápida, a fé ela vai deixar de ser um instrumento de evolução espiritual e ela vai ser apenas mais um item de consumo ali da internet. Então, assim, a gente precisa realmente falar sobre isso, refletir sobre isso, porque, assim,
ponto de vista espírita, qual seria o antídoto, então, para esse cenário? É o autoconhecimento legítimo. É a fé raciocinada, proposto ali por Kardec. É nós vermos assim, se tem muitos influencers, né, que estão aí confundindo, mas nós vamos ter aqueles que também estão ali auxiliando. Então, a espiritualidade real, ela não vai nos isolar da nossa realidade, ela não vai nos cobrar uma perfeição inexistente, ela não vai nos cobrar uma transformação de uma hora para outra, como é vendido, né? Pelo contrário, ela vai nos dar uma estrutura psicológica para que a gente possa acolher as nossas imperfeições, não para a gente ficar ali se culpando, para a gente acolher as nossas imperfeições e trabalhar essas imperfeições de forma honesta, sem máscaras, dia a dia, pacientemente, nessa real transformação. Então, não é mágico, não é um passe de mágica, não são as pílulas que são vendidas, não é um curso que eu faço aqui de 2, 3 horas, não é um e-book que eu comprei, não é uma palestra que eu assisti ali, assista essa palestra, depois dessa palestra. Não é assim. Não, isso é ilusão. Acho que é mais ou menos. É como Emmanuel nos disse lá no início, né? Somos nós que vamos construir, a nós mesmos. Isso. E Jesus nos aconselhava a nos acautelarmos, olha a palavra, primeiramente do fermento dos fariseus. E olha o que Emmanuel diz sobre isso. Fariseus ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas, porque muitos se acham assim. Eu estou bem aqui, eu sou assim com Deus, eu sei de tudo, posso até te salvar, né? E o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, diz Emmanuel. Olha aí. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade, nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal, traça programas caprichosos e tenta, inclusive, subverter a mente daquelas pessoas que se colocam à disposição, né? Mas diz ele, jamais comparece sobre as bênçãos do Senhor. De maneira nenhuma ele está autorizado por Deus, não é isso? E o mais grave, ele diz, os aprendizes fiéis necessitam cautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Ele chama de enfermos do espírito. Esses que se arvoram de salvadores do mundo, da pátria, me segue, me compra-me. E nós precisamos nos acautelarmos. Nós chegamos agora, Mônica, no nosso momento da mensagem. Eu vou colocar aqui uma mensagem para nós, vamos ouvir, e depois você faz um breve comentário sobre ela. Momento mensagem. Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual.
de uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Mensagem de Emanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa é a reflexão final que nós deixamos para você comentar. Essa mensagem do Emmanuel, ela nos lembra assim que Jesus, ele não transformou o mundo a partir de grandes estruturas, né? Mas Jesus, ele transformou o mundo a partir de gestos bem vividos. Ele aproveitou o pouco que ele tinha, que era o quê? Era uma conversa, era um encontro, era um pão partilhado, era um ensinamento. E disso ele fez ali para as pessoas ensinamentos duradouros que persistem até hoje. Isso vai nos provocar diretamente, principalmente aí no finalzinho, quando o Emmanuel faz a pergunta. Então, será que nós estamos esperando grandes oportunidades para fazer o bem? Ou será que nós estamos desperdiçando as pequenas que já estão ao nosso alcance? Às vezes a gente fica colocando condições. Quando eu tiver um emprego melhor, quando eu vou fazer isso, faça agora. Porque a gente não sabe se nós estaremos aqui nesse quando. Então, que a gente aproveite as oportunidades agora. E é interessante o ponto da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade aqui na mensagem, ela também não aparece como algo distante ou extraordinário, mas ela aparece como uma prática cotidiana. Essa espiritualidade, ela vai estar ali na reflexão, mas ela vai estar também na palavra que acolhe, ela vai estar também na atitude justa, na escuta atenta, no bem, que não depende de reconhecimento, ações que nós fazemos no nosso cotidiano, não só na casa espírita, porque na casa espírita é muito mais fácil a gente fazer tudo isso, mas é na casa espírita, é na nossa casa, é no nosso local de trabalho, é na via pública. Então, assim, no fundo, a questão não é a falta de conhecimento espiritual, como muitas vezes a gente diz, mas é o uso desse conhecimento que nós já temos. É o uso daquilo que nós já sabemos. Então, a transformação, ela vai começar no simples, naquilo que é vivido com consciência. Então, que a gente possa refletir nesse sentido, né? Que a gente possa fazer essa reflexão perguntando menos sobre o que nos falta, porque a gente se questiona muito, né, nesse sentido, e a gente observe mais o que nós já temos nas nossas mãos, para que a gente possa construir um mundo melhor, mas não esperando que o outro faça isso, mas começando por nós mesmos. Vamos encerrar aqui a nossa programação. Eu sou muito grata pelo que você nos trouxe, Mônica, maravilhoso. Realmente, eu tenho certeza que os nossos amigos que vão acessar esse vídeo vão gostar das reflexões. E esperamos que, em outro momento, você possa continuar contribuindo conosco. E deixamos aí o final para você fazer suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso programa. É sempre um prazer, Doutora, né? É sempre um prazer a gente poder realmente contribuir e a gente poder discutir questões tão importantes e tão atuais. Eu parabenizo muito você pela iniciativa, por estar fazendo isso, por estar usando as redes sociais, esse canal, né, positivamente, influenciando positivamente as pessoas ao estudo, à reflexão, sobretudo ao conhecimento dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola e que nos incentiva a sermos cada dia melhores. Muito obrigada. Eu que aprendo cada vez mais com cada um que vem aqui. Bem, amigos, se você gostou do conteúdo, passe o link adiante, curta o nosso canal, acione o sininho para ser informado quando tiver novos vídeos, porque o nosso intento é esse, é a divulgação da doutrina espírita, é levar a informação para aquelas pessoas que não estão em condições de sair de casa e ir a um centro espírita, porque essa é a função dessas redes sociais. E é dessa forma que a gente vai trabalhando, né? Elas facilitaram muito. Quantas e quantas pessoas que não tinham esse acesso e agora podem, né? Que estavam distantes porque estão em regiões que não
não conseguem se deslocar até uma casa espírita, coisas dessa natureza. Então, o nosso intento é esse, é contribuir, é levar a proposta espírita a mais e mais pessoas. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a gente retorna com mais um programa. Muita paz a todos. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.